Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo o diretor administrativo do Hospital Ouro Branco, Ademar Soares, e também o médico Guilherme Vogt. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes. Bom dia, Bruna. Bom, nós já falamos de pandemia há pelo menos 2 anos aqui, mas continua sendo extremamente necessário que a nossa comunidade mantenha cuidados, mesmo com o avanço da vacinação. E aí eu começo pedindo para que vocês avaliem a situação atual da Covid-19 aqui em Teutônia. Na minha visão, então, Bruna, como responsável pelas internações, a gente teve um mês de julho muito melhor do que o mês prévio, que tinha sido junho, na questão de internações. E na questão de pacientes graves mesmo, a gente vem tendo uma redução dos índices, até foi notícia regional já há algum tempo, a diminuição do número de óbitos e a redução do número de internações. Isso sem dúvida se deve ao avanço da vacinação, é uma relação muito clara, assim, difícil a gente não relacionar uma coisa com a outra. Os números de internações de julho ainda são expressivos, não é que acabou, ou seja, que a gente tem uma internação por mês, ou 2, ou 3, foram 26, se eu não me engano, ou 27, isso dá praticamente uma internação de paciente que necessita o hospital por dia, que é bastante, né? A gente teve níveis bem menores no ano passado, por exemplo, em novembro, acho que foram 10 ou 11 internações. Então, apesar de a gente ter números menores, a gente se acostumou com o ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado para não ser otimista demais em relação à pandemia. Ontem eu estava revisando os números, até a gente está com próximo de 40 milhões de vacinados no Brasil, né? Com 2 doses. Então, eu fiquei otimista, olhei para 40 milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo eu penso que isso é 20% da população, né? Então é muito pouco ainda para a gente pensar em término de alguma coisa. Mas com certeza, com a velocidade da vacinação que a gente se encontra hoje, a gente tem dias muito melhores pela frente quando comparados aos do início do ano, por exemplo. Então a situação é muito melhor do que já foi, isso é inegável, mas nós precisamos tomar cuidado com o otimismo excessivo também. A gente não pode receber notícia boa, né? Então, por enquanto as coisas estão melhorando, já estão muito melhores do que estavam, mas ainda precisamos tomar um pouquinho de cuidado, ter algumas restrições, não soltar demais a corda, para a gente não ter uma retomada de problemas e, consequentemente, ter danos novamente na economia, que é o que a gente não quer. No início da pandemia, obviamente, tudo era muito novidade, mas a nossa preocupação era com intubação, UTI. Hoje, o comprometimento pulmonar, ele ainda é a grande preocupação nos casos? Os casos, geralmente, eles são multifatoriais, né? A gente pode ter os estágios diferentes da doença, eles precisam ser identificados. Então, a gente pode ter pacientes com comprometimento pulmonar extenso, mas que já estão num quadro estável, e pacientes que têm um comprometimento pulmonar menor, mas que estão numa fase da doença em que a gente nota que eles podem ter algum tipo de piora e podem progredir para um quadro mais grave. Então essa avaliação ela tem que ser feita individualmente, cada paciente é diferente, a gente não pode pegar, por exemplo, ler uma informação aleatória sobre o tamanho do comprometimento pulmonar e interpretar aquilo como um caso grave, ou como um caso leve, ou como um caso que não tem preocupação nenhuma. Com certeza a tomografia e a avaliação radiológica ela é parte vital do tratamento adequado da pneumonia por SARS-CoV-2, né, que é o Covid-19. Mas ela não é o único fator. Com certeza a necessidade de ventilação mecânica e a transferência para leito de terapia intensiva, eles ainda são 2 estandartes assim, que a gente precisa evitar. Às vezes a transferência para UTI até é por uma questão de cautela, mas a ventilação mecânica sim, ela resolve um problema, mas cria outros, então são coisas que a gente precisa de alguma forma procurar tratar o quanto antes e de uma forma mais adequada. E acompanhamento, né? O acompanhamento precoce é uma coisa que eu bato desde o início, que é uma coisa que a gente não pode
simplesmente dizer, isso aqui vai passar, a gente precisa acompanhar desde o início, saber identificar os sinais de alerta, saber identificar o paciente que pode ter complicação, saber identificar o paciente que tem um perfil pior para a doença. Então tudo isso é o que faz diferença e que faz a gente ter bons resultados aqui em Teutônia em relação à Covid-19. A primeira orientação com diagnóstico ou não é sempre procurar o acompanhamento médico? Sem dúvida nenhuma, isso é vital. Eu não sinto nada, mas às vezes tem determinados detalhes que o profissional de saúde vai poder pelo menos orientar. A responsabilidade da doença é do paciente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, saber identificar, cada pessoa se conhece melhor, então saber identificar alguns sinais de alerta, febre contínua, piora do estado geral. Covid é uma doença que derruba, quem já teve sabe muito bem. A gente tem aqui em Teutônia, acho que são 5 mil, próximo de 5 mil casos, né, diagnosticados. Então, são 5 mil pessoas que sabem o que é ter Covid. Então, a melhor forma da gente aprender é ou pela experiência ou pela prática, né? Então, a gente tem as duas coisas aqui. Acho muito difícil alguém que não teve familiar ou conhecido que não teve Covid. Então, pode se informar melhor do que ler na internet ou em grupos de WhatsApp, por exemplo. Ademar, o doutor citou aqui vários exames, e aí eu gostaria que você falasse sobre a estrutura do hospital. Bom, nós temos uma estrutura adequada, né? Claro que não temos UTI, mas temos leitos semi-intensivos pronto para receber os pacientes que necessitem. O próprio doutor Guilherme e a equipe do hospital já trataram de pacientes nesses casos, né? Os exames principais que o doutor citou justamente é o exame de tomografia, né? Que é um equipamento caro, um exame que é essencial para o tratamento, a identificação da Covid, e que justamente esse equipamento hoje nós estamos com um problema, né? Porque qualquer equipamento ele tem um desgaste com o uso. É igual um carro, né? Tu compras um carro hoje e tem fazer a revisão após um período ou algum tempo de quilometragem rodado. E costuma aparecer sinais. Aparece um sinal no painel do carro, alguma coisa está errada ou precisa ser revista. E o nosso tomógrafo começou a dar problemas em função da quantidade de exames que foram realizados. É uma realidade não apenas aqui em Ouro Branco, mas todos os hospitais que possuem esse equipamento. Ele começou a ser muito mais utilizado do que era até então, né, e começou a apresentar sinais de que alguma coisa começou a dar problema. Ele está em funcionamento ainda, gente. Tá? Deixar bem claro, Bruno, e aos ouvintes, que ele funciona, mas começou a dar sinais de que vai parar. Tá, e o que significa? Significa que daqui a algum tempo teremos que trocar o componente que gera os raios para realizar o exame, para fazer o scanner no paciente, se me permite uma analogia, né? E essa peça é só o motor do carro, né? Então, hoje, o valor aproximado de uma peça igual a essa que eu estou falando é em torno de $95 mil. Tá? Isso dá mais de R$500 mil hoje. É trocar o motor do carro, tudinho. Tá? Então, é uma situação que nós estamos tendo hoje, né? Começou a apresentar problemas. Mas vai parar quando? Daqui um dia, daqui uma semana, daqui um ano? Nós não sabemos. Mas aquela luz no painel, ela acendeu. Isso não prejudica, claro, o atendimento do hospital. Talvez tenhamos que reduzir alguns exames, aqueles exames agendados, mas os pacientes suspeitos de Covid ou que possuem outras doenças que necessitem do exame serão atendidos rapidamente. Isso não terá um prejuízo. Até porque a saúde não espera, né? Então, alguns casos que são mais tranquilos, são eletivos, esses vão aguardar um pouco mais. Agora, os exames que são de fato essenciais naquele momento serão realizados. E vamos torcer para que o equipamento continue aí com uma vida mais longa que a gente possa esperar dele, né? Porque já começou a dar sinais. Tirando isso, né, acredito que os demais equipamentos estejam perfeitamente tranquilos no momento, né? Mas é que a tomografia é o mais solicitado. O Dr. Guilherme, que é ao meu lado, né, é um que pede constantemente em função dos casos dos pacientes que ele atende, né, tanto no hospital como no consultório. Então, são justamente esse equipamento que hoje começou a dar sinais de que, estou cansando, né, vou querer parar. Tá? Perdoe-me a brincadeira, mas exatamente essa é uma analogia que eu posso fazer hoje em função do equipamento. Outro assunto muito tratado desde o início da pandemia é a questão dos preços de medicamentos e dos itens hospitalares. Essa situação já mudou um pouquinho ou continua exorbitante?
Eu vou fazer outra analogia também, né? Igual a gasolina. A gasolina subiu, tudo sobe. A gasolina reduziu o valor, nada reduz o valor. Tá? Então, infelizmente, estamos com valores bem elevados. Tiveram algumas quedas pontuais, mas temos ainda muitos problemas em função de aquisição, né? Porque a matéria-prima de diversos produtos faltou em escala mundial, né? Então isso refletiu diretamente em alguns medicamentos. Existem medicamentos bem específicos que tiveram, até saiu, né, a mídia nacional, né, um aumento assustador de 10.000%, por exemplo, né? Então isso foge de toda e qualquer regra da economia, né? Não é simplesmente lei da oferta e da procura, né? Não, na verdade a questão toda é que, além da falta de insumos, né, alguns medicamentos foram extremamente necessários para os tratamentos, para tratamento aos pacientes, né? E aí faltou medicamento, a necessidade aumentou, bom, o preço a gente viu o que aconteceu, né? O ouvinte já encaminhou aqui uma mensagem pedindo como pode auxiliar o Hospital Ouro Branco, e aí eu já cito a campanha Mãos Dadas com a Saúde. Mãos dadas, braços dados, um abraço bem forte, não muito, porque temos de pandemia, né? Um pouco o doutor aqui puxa a minha orelha, mas assim, muito obrigado pela preocupação. Essa é uma característica que eu falei no último sábado, né? Que é a comunidade acolhe o hospital, tá? Sim, em breve nós estaremos, inclusive, vamos divulgar, tá, alguns dados do hospital, né, na internet, depois vamos fazer após estiver tudo pronto, eu vou comunicar o dia, né? Mas sim, o hospital precisa, mãos dadas. É uma situação assim que ainda estamos com bastante dificuldade. E como disse o Dr. Guilherme, ainda estamos em pandemia. Temos que ter muito cuidado. Tá? Temos que ter a vacina está aí, está à disposição. A prefeitura de Teutônia, as prefeituras aqui em torno, né, Paverama, Etisfalho, enfim, Poço das Antas, Imigrante, enfim, das cidades aqui em torno, eles possuem uma cobertura vacinal interessante, eles possuem uma busca ativa. E aí depois o doutor pode falar melhor do que eu, né? Mas a importância de tomar a vacina, ou ser vacinado. Não podemos esquecer disso. A gente não cansa de falar aqui sobre a importância de tomar vacina, mas vindo de um profissional que domina o assunto é bem melhor. Guilherme, por que tomar a vacina e não ter medo de efeitos colaterais? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, então, para tentar esclarecer de uma forma muito simples. Então, faz uns 5 anos, mais ou menos, eu fiz a vacina da meningite. No outro dia eu tive dor de cabeça, eu tive febre, tive vômito, tudo isso 24 horas, 12 a 24 horas depois de fazer a vacina. Efeitos colaterais vacinais, meu nenê tem 8 meses, tá? Ele faz vacina quase todo mês. Todo mês, depois de ele fazer a vacina, ele tem efeitos colaterais, ele tem febrinha, ele fica mais moteadinho. Então, efeito colateral de vacina é uma coisa que a gente conviveu a vida inteira, desde criança, todos nós. Só que quando é relacionado ao Covid, tudo se torna de uma forma um tabu. A gente tem dificuldade de encarar determinadas coisas, a gente recebe muita informação e muita informação de uma forma, às vezes, agressiva ou puxando muito para uma coisa ou para outra. O que faz a gente ter medo, né? A gente temer fazer a vacina porque morreu alguém lá, porque aconteceu isso no Rio de Janeiro, e aí a gente não sabe muito a veracidade dessas informações. O que a gente tem de dado específico, o que a gente tem de resultado específico, a olhos vistos, países com coberturas vacinais amplas têm resultados melhores, né? Quem acompanha esporte, por exemplo, pôde ver nos Estados Unidos, apesar de eles terem alguns probleminhas agora por causa da variante Delta, final da NBA, por exemplo, de basquete, que é como se fosse a final do Campeonato Brasileiro, com público, no estádio lotado, 18 mil pessoas, né? Por quê? Porque tem uma cobertura vacinal ampla. Então, doenças virais, de uma forma geral, a solução quase sempre foi a vacinação. A gente tem erradicação de algumas doenças, inclusive em função da vacinação. Então, eu acho que, como eu falei antes, a gente tem, por exemplo, 5 mil casos aqui em Teutônia diagnosticados, a gente tem próximo de 600 internações. É muito difícil a gente não conhecer alguém que teve Covid ou que precisou internar por Covid. Então, honestamente, eu acho que não é o que eu vou falar aqui que vai fazer alguém ter consciência ou não de tomar vacina ou não. Mas se isso que aconteceu aqui na nossa cidade, aqui próximo, não é o suficiente para a pessoa
ter a noção de que a vacina é a solução e que precisa ir se vacinar até para proteger os próprios familiares, né, os filhos, a mulher, os pais, para a gente diminuir a circulação desse vírus agressivo que causou tanta dor aqui na região. Olha, honestamente, não vai ser o que eu vou falar que vai fazer a pessoa tomar consciência. Então, eu acho que por uma questão individual de cada um, é uma escolha individual, respeito a escolha individual de cada um, mas eu acho que isso gera essa opção, ela gera algumas consequências, às vezes, que eu sempre digo para os meus pacientes que quando tu assina um contrato, tu precisa saber o que tu está assinando. Então, a escolha de não se vacinar, ela é assinar um contrato. E esse contrato pode cobrar um preço caro no futuro, que talvez a gente não gostaria de pagar. Então, eu acho que essa é a melhor analogia que eu consigo fazer. A vacina é a causa da diminuição das internações. Então, obviamente, a gente vê isso é uma resposta matemática, não é nenhuma dúvida. Eu olhei e observei alguns absurdos que o pessoal chegou a divulgar em mídias maiores, que a redução das internações seria pelo ciclo natural da doença, né, do coronavírus. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, ciclo natural seria todo mundo se infectar, ou seja, todo mundo ter a doença para daí a gente criar uma imunidade, né, que é a famosa imunidade de rebanho, que seria o que é o objetivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma letalidade aparente de entre 0,9% e 1,2%, assim, considerando os casos não diagnosticados. Então, aqui em Teutônia, para a gente poder ter uma imunidade de rebanho, né, ou seja, a gente ter todo mundo protegido, seriam mais ou menos 500 óbitos. Então, a gente vai assinar um contrato, então ninguém vai se vacinar, todo mundo vai esperar ter Covid para a gente poder ter esse resultado. Então, morreriam 500 pessoas aqui, por uma questão matemática, que é a quantidade de óbitos relacionados à doença, para a gente poder ter imunidade. Então, honestamente, eu não gostaria de ter 500 óbitos aqui na cidade para a gente poder ter uma imunidade. Então, a solução para isso é a vacina. Querendo ou não, quem não se vacinar vai estar assumindo um risco, e esse risco vai ter suas consequências. Em alguns casos não vai ter. Não fiz a vacina, não tive problema. Tudo bem, mas tem muita gente que vai ter. E essa eu acredito que vai ser a nossa maior questão agora nos próximos meses. Porque a vacina, apesar de avançarmos muito na idade, isso é um problema. Por quê? Porque se a gente está avançando muito rápido na idade, é porque tem algumas pessoas com a faixa etária maior que não está se vacinando, né? Ou que não estão se vacinando. E isso me preocupa bastante, porque sem a vacina, com a circulação de variantes mais agressivas, a chance de casos mais graves vai permanecer por algum tempo. Isso é, na minha opinião, inaceitável. O pior é o seguinte, doutor, o pior é que a pessoa não se vacinando não coloca em risco somente ela mesma, coloca em risco as demais pessoas que convivem ou na sociedade, assim, né? Esse é o maior problema. O problema dos próprios familiares. Né? Exato. É o problema do contrato que o senhor falou, né? Não é colocar em risco somente a pessoa que não se vacinou, é as demais pessoas, é a sociedade como um todo. Quais são as indicações na recuperação e as consequências da Covid? As indicações na recuperação, elas variam de paciente para paciente. A gente, em alguns casos mais severos, a gente precisa ter um resguardo maior, precisa ter alguns cuidados específicos, exames de acompanhamento. Nós temos alguns casos, alguns sintomas muito específicos da dita síndrome pós-Covid, né, que é uma entidade em desenvolvimento, é uma doença nova. Nós também não temos todas as respostas em relação ao que ela pode causar, principalmente em relação ao futuro, porque realmente, como é uma doença nova, é uma doença diferente de algumas que a gente encontra, né, no dia a dia, tem algumas coisas que a gente precisa observar. Realmente o acompanhamento médico pós-Covid ele é bem importante, até porque surgem algumas dúvidas bem, às vezes são estranhas, assim, coisas que a gente não tem convivência. Sentir cheiro de fumaça, uma coisa que muita gente reclama, queda de cabelo, insônia, enfim, alguns efeitos colaterais da doença, assim, a longo prazo, bem característicos. Então, tudo isso, o ideal é a gente acompanhar de uma forma bem rígida para ter uma recuperação boa. E a doença passa, o Covid passa, ele passa, as lesões pulmonares, em sua grande maioria, se recuperam, a pessoa vai ter uma vida totalmente normal de novo, e é isso que a gente espera.
Vale lembrar, bate muito na vacina, né? A vacina ela não é uma garantia de que tu não vai ter Covid, mas ela é uma segurança de que tu não vai morrer de Covid. Então isso é uma coisa que realmente o Covid é uma doença que a gente vai ter que conviver o resto das nossas vidas. É uma doença nova que vai entrar no rol de várias que a gente já tem. Né? Gripe, influenza, H1N1, são síndromes gripais que a gente tem há anos, né? E o Covid vai ser igual. Mas a partir do momento que a gente tiver uma cobertura vacinal ampla e já ter imunidade, já conhecer melhor a doença, para o Covid todos nós somos índios, né? A gente nunca teve contato com a doença, então ela se torna mais agressiva. A partir do momento que a gente tiver uma cobertura vacinal ampla, a gente vai ter os sintomas mais brandos, circulação menor do vírus e consequentemente vai poder voltar a ter uma vida normal de novo, né? Ou próxima do normal, porque muita coisa mudou para sempre, né? Pessoal, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu agradeço muito a presença de vocês e deixo um espaço ainda para as considerações finais. Bom, por agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, para conversar, uma conversa bem agradável, apesar de alguma situação do tema em si ser um pouco pesado, né, porque teve pessoas, ou tem pessoas que perderam algum ente familiar, algum ente querido, um familiar dessa doença que ainda estamos enfrentando. Agradecer mais a oportunidade e colocar à disposição o hospital. Eu estou à disposição para quem quiser conversar, que já ajudar o hospital. Existem mãos dadas, existe a questão do CPF para a Nota Fiscal Gaúcha, que é um programa do Estado. Enfim, e quem quiser conversar comigo lá, né, estou à disposição. Eu sempre brinco assim que o hospital está lá, vamos visitar, mas não como paciente, como uma visita. Mas lembrando a todos que, caso seja necessário, o hospital está à disposição. Tem equipe médica, de enfermagem, laboratório, radiologia, tomografia, enfim, nós sempre estaremos à disposição caso seja necessário. E procure o seu médico, tanto que hoje trouxe um médico comigo aqui para nós conversarmos. Procure o seu médico, porque é uma doença que ainda está entre nós. Doutor Guilherme, muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. Um abraço à comunidade teutoniense. Eu peço ainda que vocês transmitam nosso carinho a todos os profissionais da saúde que estão vivendo ainda uma pressão sem explicação com toda essa questão de pandemia e correria de atendimentos. Obrigado. Obrigado.